Eu quero cumprimentar os meus irmãos e as minhas irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus, dizer que estou muito alegre com esta oportunidade de comentar a nossa lição 2 do dia 9 de janeiro de 2022. Lições maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós, com um tema principal que é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista é o pastor Douglas Batista. E nesta lição de número 2 tem o tema A Inspiração Divina da Bíblia. O texto áureo diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E a verdade prática diz assim: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Então vamos à introdução da nossa lição, que vem falando aqui para nós, inicialmente, sobre a inspiração divina das Escrituras. Eu achei interessante a maneira como o pastor Douglas iniciou este tema. Ele diz assim que ela foi inspirada divinamente, operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia. Quando olhamos o Salmo 68:11, diz assim: o Senhor deu a palavra. O próprio Deus, ele fez com que homens, ou levou os homens, ou orientou os homens, através ou pela presença do Espírito Santo, a escrever, a registrar as sagradas letras. Deus, ele falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aqueles que vieram antes, e ele queria que a sua palavra não ficasse guardada por estes homens apenas, através das suas experiências ou pela tradição falada, que nós sabemos muito bem que era dessa maneira que acontecia. Os pais iam contando para os filhos para os seus filhos e assim por diante. Deus queria que as verdades reveladas fossem conservadas como um autêntico documento. É um documento que fala do nosso Deus, que apresenta o nosso Deus para a humanidade. É através deste documento que nós sabemos como tudo começou, que nós sabemos que o homem transgrediu o primeiro e mais importante mandamento que Deus dera ali no Jardim do Éden. E a partir daí, o desenrolar dos acontecimentos só foi fazendo com que todos aqueles que descenderam de Adão fossem pecando e pecando cada vez mais e se afastando de Deus. Até que o próprio Deus preparou um povo, que é a nação de Israel, vinda ali de Abraão, para que desta nação, deste povo, viesse o Salvador Jesus, para que esta relação ou esta comunhão perdida lá no Jardim do Éden se estabelecesse ou restabelecesse novamente. E ali era importante que nós conhecêssemos a história, que o amor primeiro do homem foi Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não é? E ele mesmo tomou as providências para que a sua palavra e as revelações e os acontecimentos e as maravilhas operadas em meio ao seu povo fossem escritos. Nós sabemos que o primeiro escritor da Bíblia foi Moisés e sabemos que foi ordem de Deus para Moisés. Está lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Escreve isto para memória
num livro. E esta ordem ela foi repetida, como vimos na aula anterior, ao longo de 1600 anos, para que mais ou menos aí 40 homens escolhidos por Deus escrevesse o livro do Senhor, que é assim que Isaías faz menção do que ele tinha ali em mãos naquela época, em Isaías 34:16. A palavra de Deus, como Paulo fala com muita propriedade em Efésios capítulo 6, versículo 17, e também a menção dela em Marcos 7:13. As santas escrituras, como Paulo registrou também em Romanos capítulo 1, versículo 2, e que nós chamamos de Bíblia, que é um conjunto de livros, que nós sabemos que tem um total aí de 66 livros. E estamos aí diante desse tema maravilhoso, o qual estamos estudando um pouco de bibliologia, que é a doutrina que vai falar aí de como foi produzido este livro maravilhoso. Amém? O nosso tópico 1 traz o título A Doutrina da Inspiração Divina. Aí neste tópico nós temos 3 subpontos. O primeiro, a inspiração bíblica é divina. O segundo, a inspiração bíblica é verbal. O terceiro, a inspiração bíblica é plenária. E por que é importante que nós, ou que o autor deixou esses 3 pontos aí acerca da doutrina da inspiração bíblica? Porque ela vai mostrar a palavra de Deus como um todo inspirada. Tanto o autor foi inspirado, como os registros verbais, ou seja, os escritos, são inspirados, como também a forma com que estes homens escreveram as palavras que usaram. Então, é muito importante que nós entendamos que essa doutrina da inspiração bíblica, que toda ela foi inspirada. E é isto que Paulo diz a Timóteo, lá na segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, Paulo está dizendo aqui que toda ela, não é? Nós vimos na aula anterior que Pedro faz menção ali ao Antigo Testamento, que foram os escritos deixados pelos profetas, pelos pais. E Paulo aqui, falando a Timóteo, ele engloba também os escritos do Novo Testamento. Então, quando vamos olhar esse termo inspiração, aqui tem uma definição deixada por Schaeffer na sua Teologia Sistemática. Ele diz assim: o uso teológico do termo inspiração é uma referência àquela influência controladora que Deus exerceu sobre os autores humanos, por quem o Antigo e o Novo Testamentos foram escritos. Ela tem a ver com a recepção da mensagem divina e com a exatidão com que ela é transcrita. Então, esta é a mensagem da palavra de Deus, é a vontade de Deus para a humanidade. Então, estes 66 livros que foram escritos receberam a mensagem por homens que foram inspirados por Deus. Algumas vezes, quando estes homens foram escrever, a palavra registra Deus dizendo: escreve no livro todas as palavras que eu te tenho dito. Está registrado em Jeremias 32, 36, 2, Abacuque 2, 1, 2. Algumas vezes, os autores escreveram e deixaram registrado. Jeremias foi um deles. Veio a minha palavra do Senhor, Jeremias 1:4. Miqueias também registra dessa maneira, em Miqueias 1:1, Isaías 1:2. E quando Moisés foi escrever, lá em Atos,
está registrado assim: recebeu as palavras da vida para nolas dar. Então, quando o autor Lucas foi escrever a respeito da palavra ou do texto deixado por Moisés, ele diz aqui: recebeu as palavras da vida para nolas dar. Isaías também menciona 120 vezes que o Senhor lhe falou. Jeremias, 430 vezes. Ezequiel, 329 vezes. Outros registraram acontecimentos, como se escreve de memória histórica, Êxodo 17, 14. Todos esses textos aqui, vários outros, vêm trazer para nós que aquilo que foi registrado foi a vontade de Deus, veio da parte de Deus. João, ele diz lá no seu livro de Apocalipse, coisas que brevemente devem acontecer. Por que ele diz dessa maneira? Porque Deus revelou para ele que iria acontecer. Ele não estava falando dele mesmo, ele estava falando aquilo que o Senhor lhe dissera. Apocalipse 1:1. E o próprio Jesus, ele também deixou registrado a palavra de Deus, que tudo que estava ali, nada ficaria sem o seu devido cumprimento. Mateus 5,18. Nem o J ou um tio se omitirá da lei. Aí o autor finaliza aqui no subponto 1. Assim sendo, as escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. E quando nós vamos falar desta outra característica presente na palavra de Deus, que é a inspiração verbal, está relacionado à forma com que foi escrita. O autor diz aqui: deste modo, a inspiração é chamada de verbal, porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrita. O autor ainda deixa aqui o termo grego que foi registrado nas escrituras, theopneustos, soprada por Deus. Então, estes autores, eles não escreveram deles mesmo. Eles escreveram a palavra conforme Deus ou o Espírito Santo lhes concedeu que escrevessem. Eles foram instrumentos de Deus, e cada qual, com sua própria personalidade e talento, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. E quando vem tratar aqui da inspiração bíblica plenária, está tratando também da completude destes textos. Ou seja, a inspiração é divina, foi escrito de acordo com a vontade de Deus. Ela é verbal porque ela foi soprada pelo o Espírito Santo e ela engloba aí todos os textos sagrados, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quando Paulo diz aqui a Timóteo 3,16: toda escritura é inspirada. E o autor aqui ele faz menção da nossa declaração de fé, que diz: a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado ou menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Toda a Bíblia deve ser recebida como a palavra de Deus. Toda ela é inspirada. Não tem um livro mais importante ou menos importante. Eles se completam. Eles se tornam um todo, formando aí a palavra de Deus, a palavra inspirada de Deus, sem erros e sem falha alguma, que é o tema da nossa lição. A supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. O nosso tópico 2 traz o título Inspiração Divina
e os autores da Bíblia. Nós temos aí 4 pontos. O primeiro, a inspiração dos autores. O segundo, as limitações dos autores. O terceiro, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. O quarto, a linguagem do senso comum. E eu achei interessante, importante, o autor aqui fazer menção destes homens escolhidos para registrarem a vontade de Deus no seu livro. Nós vimos no tópico anterior que a Bíblia ela é a inspiração verbal e plenária. Nós vimos que o Espírito Santo, ele guiou aqueles escritores na escolha das palavras usadas. Contudo, a autoria humana foi respeitada ao grau em que as características dos autores são preservadas, assim como o seu estilo e vocabulário empregado, mas sem intrusão de erro, porque a palavra de Deus, a palavra é de Deus, o livro é de Deus e a inspiração é divina. Nós podemos ver isso, constatar em alguns textos bíblicos, quando homens de Deus escreveram sobre o mesmo assunto ou fazendo menção de um mesmo texto de outro livro. Eu vou aqui trazer para o nosso registro aqui desta aula, Lucas 20:37, quando ele está falando de um texto, citando um texto do Antigo Testamento sobre Moisés. Vou fazer a leitura, está lá em Lucas 20:37. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Marcos, ele também cita esta verdade. Está em Marcos, capítulo 12, versículo 26. É o mesmo texto, não muda o significado, mas veja como ele registrou. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Veja aí que Marcos registrou a mesma passagem que Lucas da sua forma. É a isso que o autor está dizendo aqui, que o Espírito Santo, ele garantiu que os escritores bíblicos escrevessem de acordo com a sua capacidade. O texto é o mesmo, mas a forma de escrever há pequenas mudanças. Nós podemos ver isso também nos Salmos 110:1, comparado a Marcos 12:36, 37. Nós vemos também Isaías 6, 9 e 10, com Atos 28, 25 e vários outros textos. Algumas vezes até o mesmo escritor, ele registra uma passagem de um jeito, com o seu significado, e em outro lugar ele escreve com o mesmo significado, com palavras diferentes. É por isso que o autor aqui, ele diz que a Bíblia, ela possui algumas particularidades também, quanto ao gênero literário, quanto à gramática e ao vocabulário. Não quer dizer com isso que os autores interpretaram a vontade de Deus ou interpretaram do seu jeito a forma de escrever, mas quer dizer que
foi respeitado, o Espírito Santo garantiu liberdade para que eles escrevessem aquela verdade da forma que a sua limitação permitia, vamos dizer assim. Eu achei interessante aqui no livro de apoio que o nosso autor da lição, o pastor Douglas Batista, ele traz um texto aqui de J.I. Parker. Ele diz aqui, ó, a ideia não é a do ditado mecânico ou escrita automática ou qualquer outro processo que envolva a suspensão da ação da mente humana do escritor. O fato de que, na inspiração, Deus não obliterou a personalidade, estilo, perspectiva e condicionamento cultural do escritor não significa que seu controle sobre eles fosse imperfeito ou que no processo de registrar por escrito a verdade que tinham recebido para transmitir inevitavelmente a distorcessem. A inspiração não é uma qualidade ligada às alterações que foram se introduzindo à força no curso da transmissão do texto, mas está vinculada apenas ao texto como originalmente produzido pelos escritores inspirados. A inspiração dos escritos bíblicos não deve ser igualada com a inspiração das grandes obras da literatura. A ideia bíblica da inspiração não se relaciona com a qualidade literária do que é escrito, mas com a sua característica de ser revelação divina escrita. Então, esta inspiração sobre os autores, a inspiração dos autores, ela não foi um ditado mecânico. É isso que o autor quis dizer. Na hora de registrar, eles tiveram aí, o Espírito Santo deu liberdade para que eles registrassem da forma que a sua capacidade ela atingia ali o mesmo objetivo. A participação humana na produção das escrituras foi a de transmitir de modo fidedigno a mensagem recebida. Esta mensagem, ela veio diretamente de Deus. Isso significa que a escritura é a palavra de Deus, tendo o homem como instrumento para escrevê-la. Portanto, embora cada autor fizesse uso do estilo literário próprio, a escritura é de inteira criação divina.